Bom, qual é a posição? Não estou nem sabendo. O ministro Fábio, que vai falar amanhã, criticou, porque eles invadiram prédios do IBAMA, invadiram prédios de órgãos Eu acho públicos. que precisa de racionalidade na interlocução política dos requisitos da agenda dos direitos pelo uso da terra no Brasil, mas sem invadir terra pública, sem invadir propriedades. O diálogo político existe para isso. Né? E me parece, isso está no Abril Vermelho, é isso? Eu acho que o MST tem uma maturidade política muito grande e, pelo menos na minha época, nós tivemos uma capacidade de diálogo enorme, tá? E eu acho que isso não contribui para soluções. Invasões de terra, invasões de propriedades públicas, instituições públicas, invasão da Embrapa, foi comentado. Isso dificulta o diálogo político, dificulta, sim, a construção de soluções. Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre lutei pelo diálogo e acho que o movimento, como outros movimentos do uso da terra, deveriam estar discutindo, procurando espaço público, não gerar nenhum antagonismo à sociedade, eles estão lutando pelos direitos, mas também têm deveres, né? E ninguém que luta pelo direito tem o direito de destruir aquilo que é bem comum, como instituições públicas, ou invadir, por exemplo, terras produtivas, ou invadir situações, terras como da Embrapa, que é responsável pela pesquisa, responsável pela inovação na segurança agrícola no país. Então, é importante que o governo tome as posições, o diálogo, enfim, pelo que eu soube, o ministro da Agricultura voltou ao Brasil, estava aqui em Londres, voltou ao Brasil para dialogar, etc. E tem lá o ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro Paulo Teixeira, pelo que eu vi na imprensa por vocês, eu não estou acompanhando essa agenda diretamente, a busca de ter uma solução, de entender como é que isso vai acontecer. Agora, eu realmente não sou uma pessoa a favor de invasões de terras, nem invasões de próprios públicos, de nada. Eu acho que eu sou uma pessoa absolutamente a favor do diálogo e da construção de espaços com vista a soluções. Ministra, os Estados Unidos estão anunciando um aporte de cerca de 500 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. Isso deve ser anunciado hoje. Como é que a senhora avalia isso e se isso, qual é a importância da participação mais efetiva dos americanos para que o Fundo Amazônia realmente... São dois sinais importantes, me parecem. Primeiro, é uma contribuição, se for nesse valor, uma condição importante de como os Estados Unidos tomam a decisão de se associarem ao Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, como vocês sabem, foi primeiro criado na relação Brasil-Noruega, depois, em 2015, teve a adesão da Alemanha, com o segundo desembolso do fundo, cerca de 900 milhões de dólares, junto com a segunda parte da Noruega, e agora há uma estratégia do governo de buscar novos parceiros, e esse fundo tem uma concepção não só de trabalhos no Brasil, de investimentos no Brasil, mas também de viabilizar a cooperação internacional com as outras bacias tropicais. Está na origem do Fundo Amazônia, como nós fizemos, por exemplo, com a Bacia Amazônica, no âmbito do Tratado de Cooperação Amazônica. Então, no momento em que você tem adesão dos Estados Unidos, você está dando uma configuração importante, tá, de mais um membro do fundo com envergadura e a responsabilidade que os Estados Unidos têm nesse processo, né, para a declaração de florestas, tudo aquilo que nós vimos do legado de Glasgow. Né? E a própria declaração bilateral dos Estados Unidos com a China também em Glasgow, que é uma declaração muito importante, mostrando que o tema de clima não pode estar na disputa da polarização que envolve as duas superpotências. Segunda coisa, eu acho que é um recado importante para o Brasil. Né? A comunidade internacional demonstra esse otimismo, que eu chamo pragmático, com o país, tá? Entendendo que o Fundo Amazônia deve ser, ou pode ser, um dos instrumentos, não só o único, de assegurar que o Brasil trilhe de maneira mais robusta a agenda de segurança climática, que passa, sim, por uma Amazônia de pé, passa por uma proteção, até porque a discussão da Amazônia com a questão climática não é uma discussão como o resto do mundo, né? É um carbono ilegal. O carbono chega na atmosfera do mesmo jeito, mas é um carbono que não está sendo gerado para gerar riqueza, está gerando crime, ilegalidade, pobreza, enfim. Então, quando você tem um instrumento como esse, que vai ganhando escala, ele pode ser usado, tá, com critérios mais abrangentes e mais ambiciosos de dirigir soluções, inclusive ser indutor de escala nessas soluções para o Brasil e na Amazônia. Quer dizer, você contém o desmatamento, controla, espero que acabe com essas discussões sobre PPCDAM, nova fase do PPCDAM, mas, por outro lado, você busca alternativas econômicas e sociais. Então, eu vejo de uma maneira positiva, é uma sinalização importante, lembrando que os Estados Unidos têm uma participação também importante no LIFE, que é um outro fundo de florestas tropicais, e é uma sinalização de que eles tomaram a decisão de vir com o Brasil e, obviamente, de trabalhar de uma maneira mais alinhada e mais convergente, e numa escala que dá para começar a conversar.
Ministra, tem um outro ponto que está dividindo muito o governo, que é na área ambiental, que é a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Como é que a senhora se posiciona com relação a isso? A senhora acha que é uma boa ideia, um bom projeto ou não deveria acontecer? Olha, isso é um assunto extremamente polêmico, né? Eu, particularmente, sou totalmente a favor que o Brasil não adote essa posição de exploração, até porque nós temos alternativas de exploração de petróleo em outras bacias sedimentares, e a foz da Amazônia tem uma sensibilidade, do Amazonas tem uma sensibilidade enorme do ponto de vista ambiental, né? Pelo menos os dados que foram tornados disponíveis sinalizam isso. Agora, é óbvio que, se a indústria do petróleo, se o Ministério de Minas e Energia tem interesse nisso, tem que abrir o debate, discutir e ser transparente. Isso não é uma decisão a ser tomada por conta de disputas radicais ou de posições, os ambientalistas contra a turma da energia. Não é isso. O Brasil precisa entender como se toma decisão sobre isso, se vale a pena. O risco associado a isso pode ser alto, além da existência, essa é a base da complexidade, de corais no Fórum da Amazônia, que são únicos, e, portanto, a lei ambiental protege isso. Então, eu, particularmente, acho que a indústria de petróleo e gás do Brasil não precisa disso, tá? Não precisa explorar petróleo e gás no Brasil em áreas sensíveis ambientalmente. Mesma coisa no Parque Nacional de Abrolhos. Lá atrás, o Brasil tomou decisão de não ter, tá? De ampliar, inclusive, a proteção do parque. E agora tentaram oferecer, aliás, no último governo, ofereceram áreas nessa região muito sensível na Bahia, foi o que a gente chama bidô zero, né? Ninguém do setor petrolífero bancou uma proposta dessa, porque sabe do risco muito alto. E aí acaba, se tiver um desastre, acaba com a empresa, né? Então, eu acho que o Brasil não precisa disso para fazer uma transição energética, o Brasil não precisa disso para trabalhar a perspectiva de segurança energética na Amazônia. Então, do meu ponto de vista, eu sou absolutamente contra. Agora, isso é a opinião de uma brasileira, né? Eu acho que o governo tem a responsabilidade, sim, de ter um debate aberto e mostrar os prós e os contras e ter uma instrução de decisão que caberá àqueles que têm responsabilidade de tomar a decisão. Ministra, uma última pergunta. A senhora está com esse olhar mais internacional, lá, juntamente com a ONU, né? Qual que a senhora acha as principais medidas aí que o governo brasileiro tem adotado agora em 2023 para combater aí as mudanças climáticas e para preservar o meio ambiente? Bom, eu acho que tem alguns sinais positivos do governo brasileiro. Primeiro, é a dimensão política da agenda climática hoje como uma prioridade do presidente da República. Não é um comportamento reativo, né, ou um comportamento que não está na centralidade do governo, né? Eu acho que, pelo contrário, o presidente da República, o presidente Lula, tem adotado isso como um dos pilares da sua visão, não só de governo, mas do Estado brasileiro. O segundo aspecto da questão climática é a decisão, quando olhar para a Amazônia, quando se olha para a Amazônia, de pensar mais estrategicamente sobre o papel dos povos originários na conservação, na proteção e na emergência das novas economias, chamadas economias verdes, na Amazônia. Ou seja, não é um papel reativo, isso é uma visão importante, é um papel proativo. Por outro lado, eu acho que quando a gente sai da esfera tipicamente ambiental, acho que tem um terceiro aspecto, que não é só do Ministério do Meio Ambiente ou da questão climática, que é a decisão de enfrentar o desmatamento ilegal e o desmatamento da Amazônia. Isso, pelo que se entende, é uma prioridade do governo e, portanto, não vai ficar circunscrito à visão do Ministério do Meio Ambiente, né? Vai ter que ter um arranjo institucional inovador, as instituições sofreram erosão tremenda do ponto de vista institucional, é preciso restaurar isso, mas é preciso ter uma visão comprometida e transparente de como é que você acaba com o desmatamento. E acabar o desmatamento da Amazônia bate não só no crime, mas na cadeia de crimes, não só ambientais, mas do crime organizado, que é de uma complexidade enorme, não é nada trivial e é muito caro, né? O custo do desmatamento é alto. Ou seja, quem desmata não é que nem o garimpo, não é aquela figura do passado que vem um migrante e está lá perdido. Não, são estruturas econômicas muito poderosas, né, bancadas pela ilegalidade e que se conectam também com o crime, com os hubs internacionais do crime organizado. Então, é preciso ter uma agenda articulada, uma agenda, obviamente, do Estado, com uso de inteligência, tecnologia, visão, e mais do que isso, é preciso concomitantemente prover a Amazônia e as outras regiões do país, que o desmatamento ilegal não está só na Amazônia, de soluções de desenvolvimento. E isso sem vilanizar o que existe hoje. Quer dizer, a indústria que está lá, a pecuária que está lá, a agricultura que está lá, a mineração, você precisa dar um tom contemporâneo e regularizar naquilo que couber, que a lei permitir, por exemplo, o passado. O Brasil tem que lidar com seus fantasmas de frente. Ele não pode mais adiar.
E, como eu gosto de dizer, não se faz. Se alguém souber, me diga como é que faz omelete sem quebrar ovos. Tá? Então, vai ter que fazer um grande pacto com a sociedade brasileira, tá? Para mostrar que, de fato, o governo, o Congresso e a sociedade, todos estão comprometidos com a regularização fundiária, por exemplo, com a modernização do marco do licenciamento ambiental nesse país, e não assim, o passar, o fragilizar. Não é isso, é dotar de novas capacidades a gestão pública ambiental nesse país, de dar respostas não só na esfera federal, mas particularmente na esfera subnacional. E aí eu acho que tem uma responsabilidade direta, tá, do subnacional, dos governadores, dos prefeitos, nas áreas que mais desmatam, por exemplo. O Brasil, infelizmente, é um campeão em violência, né, em taxa de homicídio no mundo. Se você vai olhar essa taxa de homicídio, você vê que as maiores taxas estão na Amazônia e as maiores taxas na Amazônia nos municípios que mais desmatam. Então, e eu não estou falando de quem está na floresta, de quem vive em cidades, né? 80% da população, nós estamos cerca de 28 milhões de pessoas na Amazônia, a grande maioria dessa população vive em cidades, então você veja como é que isso ameaça a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas, os investimentos, a geração de emprego, e um grau muito grande de informalidade, não só de ilegalidade. Isso é importante também. O Brasil precisa ser formal. A gente precisa pagar imposto dentro da área urbana. Eu pago imposto aqui, em Brasília, em São Paulo. Há uma informalidade enorme, muitos municípios não têm capacidade para isso. Então, quando você vai abrindo eu sempre acho, você vai mexendo no livro, folheando, você vai entendendo a dimensão dos desafios, do que significa enfrentar o desmatamento, ou mesmo lidar com outras ilegalidades que não estão só ligadas ao desmatamento. O Brasil, como eu disse, precisa ser funcional, mas formal, né? E isso tem que ser um compromisso, na minha opinião, um pacto com a sociedade brasileira. A Amazônia, como eu gosto de dizer, põe o Brasil no mundo, a Amazônia de hoje tira o Brasil do mundo, mas, assim, do ponto de vista político, estratégico, geopolítico, a importância do Brasil no mundo é com a geopolítica climática, e não tem segurança climática do mundo sem a Amazônia protegida, sem a floresta em pé. Então, floresta em pé, Brasil de pé, tá? Mas também o Brasil vai além da Amazônia, e essas soluções de clima, essas soluções de enfrentamento às ilegalidades também devem se estender a todo o país. Tá? A grande maioria dos brasileiros é honesta. Tá? Eu, quando estava frente ao Ministério, a coisa que eu mais ouvia. Tá? E é verdade. Se você oferecer as condições para as pessoas saírem da informalidade, nós fizemos no Código Florestal com o Cadastro Ambiental Rural, foi impressionante, 5,5 milhões de agricultores voluntariamente preencheram, tá? E entregaram os seus dados, mostrando que queriam estar regularizados. Então, eu acho que eu aposto, né, combate de um lado e abre o diálogo com a sociedade, constrói, entendo as realidades locais. É preciso prover soluções. Tem gente na Amazônia há 40 anos esperando a posse de terra que eles têm direito. Essas pessoas se misturam, estão mescladas com grileiros, com criminosos recentes. E você privilegia não dar o direito por conta do grileiro. Eu acho que tem que ter uma ousadia do Estado, tem que ter uma capacidade política de mostrar, entendeu? Não é um negocinho, não é puxadinho, como eu gosto de falar. É, de fato, a capacidade de construir soluções e saber explicar para a sociedade brasileira o que está sendo feito pelo governo. Se fizer isso, leva tempo, mas você consegue que essas soluções não tenham retrocesso no futuro. Tá? Se você não fizer assim, lá na frente alguém resolve mudar toda a regra de novo e você não evolui. E o Brasil precisa conhecer a Amazônia. Tá? O Brasil precisa entender a dimensão ambiental e não achar que é uma coisa somente importante do ponto de vista da natureza, do ponto de vista do meio ambiente. É importante do ponto de vista econômico, é importante do ponto de vista social, é importante do ponto de vista de inovação tecnológica, ou seja, eu acho que o Brasil tem que deixar de ser um país analógico, digital, politicamente, e ambicionar ser um país digital tecnológico. O mundo é contemporâneo, nós vivemos nesse século XXI e o passado não se repete, nem para o bem nem para o mal. Infelizmente, a gente fica puxando, fazendo uns puxadinhos de coisas que deveriam estar no passado resolvidas, mas eu creio que, mais que a decisão do governo, é a decisão da sociedade. A sociedade não precisa se iludir, isso não é discussão de direita e esquerda, isso é uma discussão sobre democracia, isso é uma discussão sobre direitos de melhor qualidade de vida, sobre novos estilos de vida, sobre geração de emprego. As novas histórias sobre o futuro não foram contadas ainda, está na hora do Brasil contar boas histórias. Isso depende essencialmente desse povo brasileiro, que é espetacular, essa gente bronzeada, que mostra sempre o seu valor e que eu espero que volte à cena internacional e nacional. O Brasil precisa do Brasil.